Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Joana Dark, sou professora de processo penal. Ficou a última matéria do curso, né? Só os que vão passar que ficaram, né? Ótimo, isso é muito bom. É porque a sala estava lotada, né? Mas é que está muito cansativo, né? Mas vocês estão aí firmes e fortes. Então agora vamos dar as questões de processo penal, né? Que vai cair, pronto, e encerra o assunto, a gente vai embora. Feliz, né? Então vamos lá? Primeiro vamos relembrar processo penal. Primeiro, claro, quais os assuntos mais incidentes deste concurso? Os assuntos mais incidentes vão, claro, depender muito de vocês. Por quê? Porque trata das causas de imparcialidade do juiz. Nós estamos falando de suspeição e de impedimento. Então, vocês têm que saber aquelas causas previstas lá no artigo 254. Então, quais são as que mais incidiram hoje com relação ao artigo 254, que trata da suspeição? Então, o 254 vai elencar quando que o juiz se torna o quê? Parcial. Qual é o inciso mais incidente? Quando o juiz for o quê? Amigo, íntimo ou inimigo o quê? Capital. Essa sempre cai. Essa está sempre envolvendo as questões do escrevente. E, claro, quando ele tiver aconselhado uma das partes, isso também incide no exame, tá certo? Então, essas duas. É claro que as demais, vocês devem, né, ter estudado já, tá tudo aí já decoradinho, porque vai vir uma questão, com certeza, ou de suspeição ou de impedimento. Então, a suspeição, ela tem que ser o quê? Oposta, não é isso? Se ela não for oposta, é claro que aquele juiz que era suspeito, ele vai ficar no processo até o final. Porque é o interesse de quem? Da parte arguir o quê? A suspeição do juiz. Agora, o impedimento já é diferente. O impedimento, a lei é clara. O juiz está o quê? Impedido de quê? De atuar. Ele não pode atuar nas causas previstas no artigo 252 do CPP. Então, as causas de impedimento são aquelas, né? Quando o juiz, o seu cônjuge, ascendente, descendente, né? Os afins, não é que diz o inciso 1º do artigo 252, tiver atuado como? Como advogado, como defensor, tiver atuado como testemunha, não é isso? Ele não pode atuar no processo. Então, as causas de impedimento do artigo 252, vocês têm que lembrar bem, essas causas impedem o juiz de exercer sua jurisdição. Ele não pode. O que é jurisdição? Ele não pode o quê? Julgar. Se ele julgar e ninguém arguir, ele não se der por impedido, pode terminar o processo, que ele depois pode ser anulado, porque a nulidade é o quê? Absoluta. Impedimento, a nulidade absoluta. A suspeição, a nulidade é relativa. Tá certo? Então, se não arguir a suspeição dele, vai ficar. Agora, se no impedimento não arguir, pode acabar o processo, transitar em julgado, que depois pode arguir o quê? O impedimento. Outra coisa que vocês não podem esquecer quando se trata da suspeição. Não adianta as partes criar uma situação, injuriar o juiz, criar uma situação para tornar aquele juiz o quê? Suspeito. Briga do advogado com o juiz, ou então a parte provoca uma situação de injúria, né, contra o juiz, não vai torná-lo o quê? Suspeito. É o que diz o artigo 256. Então, o artigo 256 vai elencar as hipóteses de não suspeição, né, que não caracteriza a suspeição. É o artigo 256, que pode advir uma pergunta nesse sentido para vocês. Tudo bem? Que é o artigo 256. Temos que lembrar, além dessas causas do impedimento, da suspeição, nós temos as incompatibilidades. As incompatibilidades estão lá no artigo 253 e 448 do CPP. Então, está lá no 253 e 448. O que são incompatibilidades? É aqueles casos que ocorrem de suspeição dentro de um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? É quando está lá dentro do tribunal, não é isso? Então, ele está lá no tribunal, são 3 juízes para julgar dentro do tribunal. Pode ser um ser o pai, outro avô, né, outro seu filho? Não. Não pode ver laço e parentesco dentro de um órgão que
colegiado. Existe uma incompatibilidade. Então, é do artigo 253 e do artigo 448, que o artigo 448 trata dos jurados. Entre os jurados pode ser o marido, pode ser mulher, pode ter laços de parentesco entre os jurados? Não. Então, a incompatibilidade se verifica justamente aonde? Dentro também do Conselho de Sentença, que é o artigo 448. Tudo bem? Então, esse é o tema mais incidente do concurso escrevendo. 54% das questões. Então, dá para ver que uma pergunta vai vir aí, de impedimento ou de suspeição, ou de incompatibilidade. Tudo bem? Agora, o segundo assunto mais incidente, é claro que é a citação. Aí nós estamos falando de citação, que são as comunicações processuais. Nós vimos que quando trata de citação, nós temos a citação pessoal e temos a citação o quê? Não é? Ficta ou presumida. A citação, quando ela é pessoal, que nós temos aqui, que é por mandado, o que vocês não podem esquecer aqui, que normalmente cita as questões? É que o mandado é porque ele reside, né? No mesmo local que o processo está o quê? Tramitando, não é isso? Cometeu o crime aqui na Vida Paulista e ele reside lá em São Miguel, na Penha, reside na mesma comarca. Então vai ser por mandado. Agora, onde incide? São nos requisitos intrínsecos. O que são requisitos intrínsecos? É o que deve conter o mandado. Isso está no artigo 352. Quais são os requisitos intrínsecos que vocês não podem esquecer? O que deve conter? O mandado. O nome do réu. Tem que conter ou não tem? O nome do juiz. A finalidade da citação. Então, a lei é bem clara, não é? Para determinar o que deve conter o mandado. Se não for os requisitos intrínsecos, tem que conter também os requisitos o quê? Extrínsecos. O que são requisitos intrínsecos? Estão fora do mandado, que é o que está disposto no artigo 357. Quais são esses requisitos? Olha, é fora, não é? É quando o oficial vai lá na casa dele, lê para ele o quê? O mandado. Olha, você está sendo citado por tal crime, então tem que proceder o quê? A leitura do mandado. Mas é só a leitura? Não, ele tem que certificar se o réu recusou, se o réu aceitou a contrafé, a cópia da denúncia, não é? Ele tem que verificar isso. Então, o que está fora do mandado é a leitura, que mais? A entrega da contrafé, a recusa dele em aceitar a contrafé, o dia e hora da citação. Está tudo aqui no artigo 357. Isso aqui tem incidido nas provas quando se trata de citação o quê? Pessoal por mandado. Se não for por mandado, não tem problema. A citação pode ser por carta o quê? Precatória. Quando se fala em carta precatória, nós estamos falando do artigo 353 e seguintes. Quando se realiza a precatória? É porque ele reside em qualquer outro lugar dentro do território nacional, mas que é diverso de onde está tramitando o quê? O processo. Onde está tramitando o processo? Da Paulista, aqui no foro, né? Que pertence à Paulista. Onde ele mora? Cuiabá, no Acre. Mora aqui em São Bernardo. Ele mora em outra comarca ou em outro estado. Então se faz por carta precatória. É o que diz o artigo 353 a 356 do CPP. Essa carta precatória também tem requisitos o quê? Intrínsecos. Os requisitos intrínsecos da carta precatória estão lá no artigo 354 do CPP. Esses requisitos intrínsecos são semelhantes ao do mandado. Deve constar o nome do réu, a finalidade da citação, o juiz deprecante, o juiz deprecado, tá certo? Deve constar, não é, a finalidade, a hora que ele foi citado, tudo mais. É a mesma coisa, não é isso? Então, está no artigo 354. Se não for por precatória, pode ser por carta o quê? Rogatória. Quando que se realiza a carta rogatória? Vamos lá. Ele está onde, o nosso cliente? Ele está onde? Em outro? Mas é só outro país? Vocês não podem esquecer, não é só em outro país. Ele pode estar em legações estrangeiras. O que são legações estrangeiras? Sede das embaixadas ou consulado, porque só põe país, né? Aí chega na prova, tá lá. Como é que se faz a citação? Quem reside em legações, o quê?
estrangeiras, consulados e embaixadas. É por carta rogatória, tá certo? E não pode esquecer quando se trata de carta rogatória. Quando é expedida uma carta rogatória para outro país, suspende ou interrompe a prescrição? Suspende ou interrompe? Firmeza aí, suspende. Não é interrompe, é suspender, porque pode vir essa pergunta, né? Expedida uma carta rogatória para outro país, e não para alegações, hein? É para outro país. Suspende o curso da prescrição. Não pode ser, suspende o curso da prescrição. Tudo bem? Bom, se não for por mandado precatória rogatória, tudo bem. Vamos fazer por ofício o quê? Requisitório. Quando eu falo ofício requisitório, cuidado. Antigamente era para réu o quê? Preso. Hoje não mais. Ofício requisitório é para quando o nosso cliente for o quê? Militar. É só para militar. Não é por meio de oficial de justiça. O juiz expede um ofício para o superior hierárquico e o superior hierárquico faz o quê? A citação do militar. É de juiz para o quê? Para o superior hierárquico do militar. Tudo bem? Então, não é por mandado, tudo bem? É que está no artigo 358 do CPP. Lembrando que, tratando-se de réu preso, a citação é feita como? Só pessoal. Não tem outra forma, se não for pessoal. Funcionário público, é feito de forma diferente a citação? É pessoal também, mas tem que ser notificado o seu chefe? Tem ou não tem? Tem que ser notificado o chefe do dia que ele tem que comparecer em juízo. Então, não tem nada diferente. O funcionário público preso é citado pessoalmente, né? Lembrando, no processo penal, tem citação por correio? Não tem citação por correio no processo penal. Não confundir com o processo civil. Não tem, certo? É só no processo civil que tem. Nós não temos, tá certo? Por correio. Se a citação não pode ser pessoal, tudo bem. Faz a citação o quê? Ficta. Aí nós temos a citação por edital. Quando eu falo edital, qual é a palavrinha mágica? Por que faz a citação por edital? Porque está em local o quê? Incerto. Dá em lis, né? A gente brinca, né? Lugar incerto e não sabido. Ele não foi o quê? Localizado, não é isso? Esgotaram todos os meios de localização e agora a citação é por edital. O que é edital? É publicar na imprensa. Qual é o prazo desse edital? Qual é o prazo? 15 dias. Fica 15 dias afixado no fórum, ali na porta do fórum, para que todos tomem conhecimento, né? E ele tome conhecimento que existe um processo contra ele, que está lá no artigo 361, né? 361 do CPP. A pergunta é, para não confundir com processo civil, se ele for citado por edital, ele não comparecer, não constituir defensor, pode o Estado nomear um advogado para ele? Sim ou não? Não pode. Não confundir com processo civil. Foi citado por edital, não compareceu, não constituiu defensor, os dois, hein? Não constituiu e nem compareceu. O processo fica o quê? Suspenso. Mas só o processo? Não. E a prescrição também. Então fica suspenso o processo e o lapso o quê? Prescricional. Agora, durante essa suspensão, né, do processo, podem ser praticados atos urgentes? Pode ou não pode? Poderá ou deverá ser decretada a prisão preventiva? Poderá. Cuidado, porque às vezes eu errio, eles colocam, o único erro na alternativa é o quê? É o deverá, não é isso? É poderá ser decretada a prisão o quê? Preventiva. Poderá. Tudo bem? Ótimo. Aí eu tenho que lembrar, tratando-se de citação por edital, então, que não tem a possibilidade de nomeação de quê? De defensor, tá certo? Não tem, para não confundir com o processo o quê? Civil. Se não for a citação por edital, mas se ele estiver se ocultando, como é que é feita a citação agora? Por hora certa. Agora é por hora certa? É. Então a palavrinha é o quê? Se ocultando. Ele está se ocultando. Ele está lá, mas ele não aparece para o oficial de justiça. Aí o oficial certifica
que ele está se ocultando, vai por 3 dias distintos e horários distintos, não é isso? Horário e dia distintos, para fazer o quê? A citação por hora certa. Cuidado amanhã, porque citação sempre envolve, né? E agora nós temos a por hora certa, que é novidade. Essa por hora certa, nós temos que lembrar o seguinte: ela é feita de acordo com o CPP ou de acordo com o CPC? Ah, então cuidado, porque pode cair a pergunta, né? A citação no processo penal será realizada de acordo com o CPP? Está errado. É de acordo com o CPC. Porque sempre cai essa pergunta em concurso, pega alguém, né? Ah, estou respondendo questão de processo penal, só pode ser de acordo com o quê? Com o CPP. Não é. É de acordo com o CPC. Então, cuidado para não errar a citação por hora certa, quando ele estiver o quê? Se ocultando. Tudo bem? Agora, nosso cliente foi citado. Foi citado para quê? Para o processo, porque sem a citação dele, o processo não se forma, ele não se complementa, né? Não se completa sem a citação. Então, nós estamos falando de quê? Foi citado para um procedimento, não é isso? Para um rito. Nós estamos falando dos ritos processuais. Então, o que nós não podemos esquecer quando se trata dos ritos? Nós vimos que nós temos 2 procedimentos, 2 ritos processuais, que é o rito comum e o rito o quê? Especial. Quando eu falo do rito comum, não é? Aí eu lembro que no rito comum eu tenho o ordinário, eu tenho o sumário e eu tenho o sumaríssimo. Lembrando que o ordinário, o que determina para mim, como é que eu sei que o rito é ordinário? Pela pena. Quando a pena é o quê? Igual ou superior a quanto? Ah, então eu lembro. Igual ou superior o quê? A 4 anos. Aí eu sei que o rito é ordinário. Vou lá no Código Penal, vejo qual é a pena máxima, se ela é igual ou superior a 4, aí segue o rito o quê? Ordinário. Agora o sumário, como é que eu sei que é sumário? Quando a pena foi o quê? Inferior a quanto? A 4 e superior a quanto? 2. Então eu lembro, superior a 2 anos e inferior a 4 anos. Porque o que determina para mim é justamente o quê? A pena. O sumaríssimo é qualquer crime que a pena seja quanto? Até quanto? Até 2 anos. Aqui, até, a pena é até 2 anos. Isso determina para mim o rito o quê? Sumaríssimo. Muito bem. Se não for o comum, então ele será o quê? Especial. O especial, nós temos o tribunal do júri. Tem outros, mas que foi pedido foi o tribunal do júri. Muito bem. O que eu tenho que saber para a prova? As diferenças de um rito ordinário para o rito o quê? Sumário. Isso eu tenho que saber. Porque na última prova, olha a pergunta de autoindagação, né? Perguntou qual a diferença do rito ordinário e do rito sumário e estava relacionado com o quê? Com o rol de testemunhas. Então eu tenho que saber quais são as diferenças entre o rito ordinário, porque eles são quase semelhantes em tudo. O que diferencia é pequeno, são 5 coisinhas. A primeira eu já vi. Qual é a primeira diferença? Está na pena, certo? A segunda diferença, no rol de testemunhas. O ordinário, quantas testemunhas? 8. Sumário, 5. Depois tem um prazo para designação da audiência. No rito ordinário, quantos são? Vamos? Fé, 60. E no sumário? 60, sumário, 30. Ótimo. Rol, designação. Tem memoriais e diligências no rito ordinário? Sim ou não? Ordinário, sim. Não é isso? E no sumário tem? Não tem. Então essas são as diferenças que eu não posso esquecer. Não tem memoriais, não tem previsão para as diligências no rito o quê? Sumário. Mas tem no rito o quê? Ordinário, sim. Sumário, não. É o prazo da designação da audiência, que ordinário, né, tem um prazo de 60 e sumário 30. E o rol de testemunhas. São 4 diferenças essenciais que vocês não podem esquecer. Agora, o que são comum entre eles? Ora, oferecida a denúncia,
oferecida a queixa, que dá início à ação, não é? Pode haver o quê? A rejeição, o quê? Liminar. Pode rejeitar a petição inicial? Pode. Mas cuidado, eu pedi para os meus alunos aí que estudassem o artigo 395, que levam as causas de rejeição. Quando ela for inepta, porque pode estar amanhã, né? Das hipóteses abaixo, quais são as causas que levam à rejeição liminar? Inépcia da inicial, falta das condições da ação ou dos pressupostos, né? Faltar justa causa para o exercício da ação que penal. Está lá, no 395. Tem que saber. Quem não estudou, dá uma olhadinha ainda, dá tempo. É o 395. Se não rejeitar, qual é o passo seguinte? O juiz vai o quê? Receber. Receber a denúncia. Para quê? Qual é a grande novidade hoje? O réu é citado para quê? Para a resposta à acusação. Lembra? Então, recebeu, não rejeitou, qual é o ato seguinte? Vamos lembrar. Vai o quê? Citar o réu para a resposta o quê? A acusação. Qual é o prazo da resposta? 10 dias. Então, o prazo é de 10 dias. Tudo bem? Recebeu. Ofereceu a resposta, vai para o juiz agora. E o juiz pode o quê? Qual é a grande novidade hoje? Absolvê-lo o quê? Sumariamente. Cuidado! Para que ele seja absolvido sumariamente, tem que ter uma das hipóteses do artigo o quê? 397, que eu pedi, decorem. Quais são as hipóteses do artigo 397? Que ele agiu como para ser absolvido? Como excludente de ilicitude, como excludente de culpabilidade. O fato narrado não constitui o quê? Crime. Está extinta a punibilidade. Então, essas causas levam à absolvição o quê? Sumária. Agora, se ele não absolver o réu, de acordo com o artigo 397, não tem problema. Vai marcar uma audiência. E a audiência hoje é o quê? Ela é una. Vai marcar esta audiência. E nessa audiência tem uma ordem a ser estabelecida, para ser ouvida as pessoas. Vocês lembram? Qual é a primeira pessoa que tem que ser ouvida na audiência? A vítima. Depois, testemunhas de acusação. Depois, testemunhas de defesa. Após, peritos. Depois, acariações. Depois, reconhecimento de pessoas e coisas. Qual é o último ato? Interrogatório do réu. Quando se tratar, cuidado com essa pergunta, quando se tratar de rito ordinário, é claro que terminado a audiência com o interrogatório, pode requerer o quê? Diligências, não é? E essas diligências, se elas forem deferidas, aí neste caso surge o quê? Os memoriais. Então, a defesa do réu é sempre oral. Mas se houver uma diligência, e essa diligência for deferida, as alegações não podem ser o quê? Orais, vai ser por escrito. Aí muda de nome, que é chamada de memoriais. E memoriais tem prazo. E o prazo de memoriais, 5 dias. Primeiro o MP, depois a defesa. Então, tem memoriais no ordinário. Porque no sumário não tem previsão legal para a apresentação do quê? Dos memoriais. Entenderam bem? Tá certo? Então, esse rito ordinário e sumário, eles são muito semelhantes. Eles são semelhantes entre si. Com essas pequenas, o quê? Diferenças, só isso. Já, diferentemente do rito sumaríssimo. Porque o rito sumaríssimo está numa lei o quê? Especial. Está na lei 9.099 de 95. É uma lei provável de cair? É sim, é provável mesmo. Por quê? É uma lei que vai do artigo 60 até o artigo 89. Então, uma das perguntinhas com certeza virão. O que nós vamos aqui fazer com que vocês lembrem? Dos principais temas da lei 9.099. Primeira coisa, nós aprendemos que na lei 9.099, ela tem princípios que regem o GCRIM. Não tem princípios? Quais são os princípios? Lembra da sigla para não errar. É o CEIO, não é isso? Quais são esses princípios? Preciso de uma caneta. Celeridade, economia o quê? Processual, informalidade e oralidade.
Esses 4 princípios regem o quê? O GCRIM, tá certo? Celeridade, economia, informalidade e oralidade. Isso eu tenho que saber. Esses são os princípios que regem o GCRIM. Além desses princípios, a competência. Porque quando caiu no último exame, que vocês aí do escrevente, caiu a competência do GCRIM. Mas caiu completa, né? Qual era a frase completa que estava certa? Competência do GCRIM. Julgar o quê? Os crimes de menor, a lei fala assim, de menor potencial ofensivo. Que são crimes de menor potencial ofensivo? São as contravenções penais e os crimes cuja pena não seja superior a quanto? 2 anos. É pena o quê? Máxima. Cuidado, é pena máxima. Não superior a 2 anos. É o que diz o artigo 61 da Lei 9.099. Tudo bem? Agora, isso é competência. Depois que eu vi a competência, vi os princípios que regem, o que eu não posso esquecer? Que esse GCRIM, ele tem 2 etapas. Não é 2 ações, hein? Não é 2 momentos distintos de ações. São 2 etapas. A primeira etapa é chamada de quê? De defesa preliminar. Vou fazer uma defesa. O que é essa defesa preliminar? Por favor, alguém me arruma uma caneta? Defesa preliminar. O que é? A defesa preliminar é chamada de composição civil, não é isso? Composição civil ou transação que? Penal. O que é a composição civil? Ora, quando eu falo compor civilmente, significa dizer o quê? Que o autor da infração cometeu um crime, tá certo? E esse crime tem que reparar o quê? O dano, tá certo? Para quem? Para a vítima. Então, quando eu falo composição, lembra? Composição civil é a reparação de quê? De danos, tá certo? Para quem? Para a vítima. Ela sofreu prejuízo, agora tem que compor amigavelmente. Quando eu falo transação penal, a transação penal é com o Estado. O Estado tem que transacionar com o Estado. O que é transação penal? É substituir o quê? É substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Ou uma pena de quê? De multa. Então, nessa fase preliminar, que tem que ter cuidado. Essa fase preliminar é de composição. Composição o quê? Civil. Vamos reparar os danos? Se não causou prejuízo? Vamos reparar? Vamos. Se não reparar, não tem problema. Não é obrigado a reparar. Mas se for uma ação penal pública incondicionada, vai ter que transacionar com quem? Com o Estado. Então, eu tenho a composição civil e tenho a transação penal. Vou tentar fazer aqui com essa caneta. Vamos lá. Só o cuidado que eu tenho que ter no dia da prova. Olha isso aqui, amanhã, se perguntarem para vocês. Não tem a composição civil? Se na questão estiver escrito composição civil, vocês têm que perguntar o quê? Qual é o tipo de ação? Qual é o tipo? Que na questão vai ter o tipo de ação. Se a ação for ação penal privada ou for uma ação penal pública condicionada, haverá o quê? A extinção do processo. Extingue o processo, extingue a punibilidade. Por que ocorre a extinção da punibilidade? Porque ele renunciou. Então, cuidado só com essa pergunta. Então, ocorre a extinção da punibilidade. Por que a extinção da punibilidade? Porque ele teve o quê? A renúncia. Renúncia do quê? Ele renunciou, se é privada, ele renunciou ao direito de queixa. Então, aqui, a renúncia da queixa, ou houve a renúncia do quê? Da representação. Então, nós temos essa diferença. Então, tá bom. Então, a ação penal privada e a ação penal pública condicionada extingue a punibilidade, tá certo? Pela renúncia do direito de queixa ou de representação. Tudo bem? Agora, se for uma ação penal pública incondicionada, tá? Incondicionada agora, vai prosseguir a ação. Não é porque ele compôs amigavelmente que vai acabar com a ação. Não acaba, não extingue. É incondicionada? Tudo bem. Vai prosseguir agora porque o Estado vai mover o quê?
Vai propor a transação o quê? Penal, tá certo? Então, se for pública e condicionada, não extingue. Vai ser proposta a transação penal. Estão compreendendo direitinho? Então, é isso que eu não posso esquecer quando existe a composição, o quê? Civil. Aí tentou a composição, foi tentada a transação. Se a transação for aceita, o que vocês não podem esquecer? De forma alguma. Que a transação tem um período para obter outra. Então, se ele aceitar a transação, ele tem que saber que só daqui a 5 anos que ele vai obter o quê? Outra. Então, só daqui a 5 anos que ele vai ter outra transação, a cada 5 anos. Então, já sabe qual é o tempo que ele tem para praticar outro crime, né? A cada 5 anos, ele tem direito o quê? Uma transação. Porque antes disso, ele fica quietinho, né? Espera completar 5, que vai ter outra transação depois de 5 anos. Né? Pois, desculpe. Porque a própria lei determina que é a cada 5 anos. Tudo bem? Ora, não houve a composição, não houve a transação, tudo bem. Vai dar início o quê? A segunda fase agora sim, que é ação, que é o procedimento o quê? Sumaríssimo. O que é o procedimento sumaríssimo? O que o juiz vai tentar de novo? A conciliação de novo. Tenta ou não tenta? Claro, vamos tentar, né? Amigavelmente, vamos fazer a composição o quê? Civil, vamos tentar novamente. Aí ele vai tentar a composição civil, se não conseguir, ou a transação, aí vai ter o quê? A audiência. Então, essa audiência é da mesma forma que é nos procedimentos ordinários, que é no procedimento o quê? Sumário. Vai ser ouvida a vítima, vai ser ouvida as testemunhas de acusação, vai ser ouvida as testemunhas de defesa, não é? E o interrogatório do réu. Depois é proferido o quê? Uma sentença. Agora, o que vocês não podem esquecer? Vamos lá, que não pode. A sentença no GCRIM, tem que lembrar que ela só tem 2 partes. Ela não tem relatório. Cuidado com essa pergunta. No GCRIM só tem a parte da motivação, tá certo? E a parte dispositiva. Não tem relatório. É uma pergunta que pode cair para vocês. Outra coisa que vocês não podem esquecer. Além do benefício da transação, além da possibilidade da composição, tem mais um benefício no GCRIM. Que quando cai, para vocês não confundirem, não confundir competência com suspensão condicional do processo. Então, nós temos o artigo 89, que trata da suspensão condicional. O que é suspensão condicional? O processo, logo no MP oferece a denúncia, né? Ele pode propor que o processo fique suspenso por 2 a 4 anos. Vai ficar o processo suspenso. Mas durante essa suspensão, pode ser praticado o quê? Durante a suspensão. Ele vai praticar os atos que o juiz impor. Por exemplo, ele vai impor condições judiciais e ele poderá impor condições o quê? Legais. Então, o processo fica suspenso, mas ele fica cumprindo o quê? As condições o quê? Impostas. Por exemplo, comparecer mensalmente em juízo, reparar o dano, não é isso? São condições impostas. Se ele cumprir esse período de 2 a 4 anos, se ele cumprir integralmente, né, direitinho, sem revogar, ele fica o quê? Livre, leve e solto de novo, né? Por quê? Seu nome não será lançado no rol dos culpados. É um benefício. Logo, ele não será o quê? Reincidente. Ele não é reincidente, não é verdade? Então, neste caso, é um direito que o réu tem, além da transação, além da composição que ele pode fazer, ainda tem o surcio, o quê? Processual, previsto no artigo 89. Agora, um requisito que vocês não podem esquecer. Para a suspensão condicional do processo, tem que verificar o quê? A pena mínima. Ela não pode ser superior a quanto? 1 ano. Então, não confundir competência, que competência é pena o quê? Máxima. Não superior a 2. Não confundir com sursi processual, que um dos requisitos é o quê? Pena mínima, não superior a quanto? A 1 ano. Tá certo? Para qualquer crime, hein? Não precisa ser crime do GCRIM. Qualquer crime. Tanto é que a lei fala, abrangidas ou não pela lei, tá certo? Então, qualquer crime que a pena mínima seja até 1 ano. Outro artigo que foi pedido, e tem que ter cuidado, é o artigo 88 da lei. O artigo 88 da lei fala que se tratar de lesões corporais,
leves ou culposas. Então, neste caso, a ação é pública o quê? Condicionada à representação. Então, se for um crime de lesão corporal leve ou culposa, é ação penal pública o quê? Condicionada, tá certo? Não é incondicionada, é condicionada à representação. Tudo bem? Ótimo. Então, essas são as coisas que vocês não podem esquecer. Outro tema aqui do procedimento é o tribunal do júri. O que vocês não podem esquecer no tribunal do júri de forma alguma? Já o tribunal do júri é diferenciado. No GCRIM, ele tem 2 etapas. Já no júri, ele tem 2 fases de ações mesmo. Nós temos a primeira fase do tribunal do júri, que é uma decisão, que é um procedimento, onde o juiz vai decidir se remete ou não ele para a segunda fase do tribunal do júri. Então, nessa primeira fase, o que eu não posso esquecer? Que eu não posso, de forma alguma, que nós temos um prazo para terminar essa primeira fase. Que o prazo é de 90 dias. Então, o prazo para terminar a primeira fase, 90 dias. Não sei, não pega a prática, porque a prática vai errar, né? Então, só pensa na lei. Então, qual é o prazo para terminar a primeira fase? 90 dias. Ao final dessa primeira fase, o juiz profere uma decisão chamada o quê? PIDA. O que é o PIDA? O que o juiz pode fazer na segunda fase do tribunal do júri? Vai o quê? Pronunciar, só para lembrar, né? O PIDA, não dá. PIDA, tentei. PIDA, pronunciar. Ele pode o quê? Impronunciar. Ele pode o quê? Desclassificar. Ou ele pode absolver sumariamente. Então é o PIDA, tá certo? Quando que ele pronuncia? Lembra? O juiz se convence do quê? Dos indícios de autoria, né? Os indícios de autoria. E a prova de materialidade. Está lá no 413. Ele vai o quê? Pronunciar. Agora, se ele não pronunciar, tudo bem. Ele pode impronunciar. Eu lembro. Quando que ele pronuncia? Quando ele não se convence do quê? Da autoria ou da prova da materialidade. Ele vai impronunciar. Está lá no artigo 414 do CPP. Ou então, né, ele pode desclassificar. Se ele desclassificar, é porque o crime é de competência de quem? Do júri. Então ele desclassifica o crime. Aquele caso típico, né? Foi denunciado por homicídio. Depois descobre que era o quê? Latrocínio. Então ele vai desclassificar. O juiz não é competente para julgar. Ou então ele vai absolver sumariamente. Quando ele absolve sumariamente? Na hipótese do artigo 415 do CPP. Então, excludente de licitude, excludente de quê? De culpabilidade, não é isso? O fato narrado ali não constitui crime, não é isso? Então, tem as hipóteses enumeradas no artigo quê? 415 do CPP. O que vocês não podem esquecer? PIDA. Dessas decisões cabe o quê? Recurso. Se for uma decisão de pronúncia, reze. Se for uma decisão de desclassificação, reze. Porque PD, consoantes, recurso é em consoante. Cabe reze. Pronúncia, desclassificação, cabe reze. Se for em pronúncia e absolvição sumária, vogais, o recurso é em vogal. Qual é o recurso? Apelação, tá certo? Aí em pronúncia e absolvição, caberá o recurso de apelação. Muito bem. Qual é a única dessas decisões que manda ele para a segunda fase do júri? Só a decisão de pronúncia. Pronunciou, aí eu tenho que lembrar o quê? Vai começar a segunda fase do tribunal do júri. Nessa segunda fase do tribunal do júri, o que vocês não podem esquecer? Nessa segunda fase, eu tenho que lembrar. Peraí. Então, nessa segunda fase, tem que convocar os jurados, não tem? Quantos jurados podem ser convocados? Quantos jurados? 25. Quantos jurados deverão estar presentes no dia? 15. E desses 15 serão escolhidos quantos? Para formar o quê? Conselho de sentença. Ótimo. Tá vendo como vocês lembram direitinho? Agora tem os debates orais, não tem? Tem prazo para os debates orais? Tem. Qual é o prazo? 1h30. 1h30.
para o MP, 1h30 para a defesa. Depois do MP, pode falar de novo? Pode. Como é que é chamado? Réplica. Qual é o prazo? 1 hora. Depois tem a tréplica. Tem prazo? 1 hora. E se houver mais de um réu? Aumenta os prazos ou não? Aumenta. De quanto? 1 hora. Se houver mais de um réu, os prazos serão acrescidos de 1 hora. E se tiver mais de um órgão acusador? Aumenta ou não aumenta? Mais de um órgão acusador ou mais de um defensor? Aumenta? Não. Aí não aumenta. É problema, né? Do Estado que tem mais um órgão para acusar meu cliente. Tudo bem? A defesa, o MP pode recusar os jurados? Sim ou não? Pode recusar quantos jurados? Sem motivo. 3. E com motivo? Todos. Com motivo, todos. Agora, sem motivo, 3 o MP, 3 a defesa, sem motivo. Lembrando também, quando eu falo do segunda fase do Tribunal do Júri, que tem um tema que nunca caiu, que é o desaforamento. Só para lembrar, o que é desaforar? É deslocar, né, o julgamento de uma comarca para outra mais próxima. Agora, para deslocar a competência de julgamento de uma comarca para outra mais próxima, tem que ter as hipóteses lá do artigo 427 e 428 do CPP. Os jurados ali são imparciais, não é isso? Tem perigos, segurança pessoal para o réu, a ordem pública o reclama. Então, nesses casos, vai ter o quê? O desaforamento. É claro que no Tribunal do Júri tem uma decisão final. Qual é essa decisão final? É uma sentença. E dessa sentença cabe o quê? O recurso de apelação. Dos recursos, só quero falar 3 coisinhas para vocês, eu dispenso vocês. O recurso é o seguinte, o que vocês não podem esquecer? Tá certo? Olha, primeira coisa, que tem o chamado efeito extensivo, isso pode cair. O que é o efeito extensivo? Olha o nome, extensivo. É aquele que beneficia o quê? Acusado não recorrente. Então, um só recorre. Tem 3 réus, um só recorre. Ele vai falar, nossa, então só eu recorri, não vai estender aos outros? Vão se estender sim aos outros. O acordo se estende e beneficia aquele que não recorreu. Salvo quando for de caráter o quê? Pessoal. Então veja a pergunta. Se está falando que é de caráter pessoal, se for de caráter pessoal, não se estende. Não se estende, se for de caráter pessoal. Agora, se não for, beneficia. É o artigo 580. Outro artigo que vocês não podem esquecer dos recursos, que é o artigo 575, que o recurso pode ser interposto de 2 formas. Ele pode ser oral e ele pode ser no termos nos autos. Então, oralmente ou por termo nos autos. Ele escolhe. Depende. A apelação pode ser por termo nos autos ou pode ser feito oralmente. É o que diz o artigo 575. E o artigo 579, que trata do princípio da fungibilidade. O que é a fungibilidade? Quando eu falo fungibilidade, eu lembro. É a aceitação pelo tribunal de um recurso por outro, desde que não haja o quê? Má fé. Então, o tribunal aceita o recurso, mesmo que o advogado tenha feito o recurso o quê? Errado. Então, ele aceita um recurso por outro, desde que não haja o quê? Má fé. É o que diz o artigo 579 do CPP. Gostaria de continuar, né, dando mais para vocês aí, né, mas acabou meu horário. Então, eu quero dizer para vocês, uma boa prova, que amanhã seja o grande dia de vocês. Acreditem, porque primeiro tem que acreditar em vocês. Se vocês acreditarem, vai dar tudo certo. E até o próximo concurso, para ganhar mais din-din, né? Porque não vai ficar de escrever o resto da vida, né? Tchau, gente. Até o próximo.